Capricórnio, sejam muito bem-vindos ao Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, vamos dar uma olhadinha no que vai reger, quais são as energias, o que vai acontecer em setembro de 2020 para os capricornianos. Vamos lá? Vamos começar então primeiro, tirando aquela perguntinha que vai ser a nossa guia, o que vai dar o tom da leitura. Vamos lá. Vamos lá, capricornianos, concentrem-se. Lembrando, gente, antes de começar, que essa é uma leitura bem geral. Imagina a quantidade de capricorniano que não tem por aí. Pode ser que eu esteja falando com o seu vizinho capricorniano, mas não com você. Então, fica atento. E aí, qualquer coisa também, sempre é bom dar uma olhadinha no signo ascendente e no signo de lua, tá? No mínimo. Se você for mais entendido assim em astrologia, dá uma olhada nos outros planetas também. Vênus, Lilith, Plutão, sei lá. Tá? Vamos lá, Capricas. Que tipo de amigo você é, Capricórnio? Esta é a pergunta que nós vamos investigar. E olha, tanta coisa cabe numa pergunta dessa, hein? Tanta coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na energia que está relacionada a essa pergunta. Tirando aqui uma carta do Oráculo do Pão. Mais uma. Vamos lá, Oráculo do Pão. Opa! Rolaram 3. 3 é muito. Capricórnio, pensando, que tipo de amigo você é? Vamos lá. A energia que veio associada a essa pergunta é a energia da humildade. Humildade para agradecer, humildade para reconhecer seus próprios erros, humildade para reconhecer que precisamos de ajuda, humildade para reconhecer seu espaço no universo, humildade que nos permite reconhecer que, apesar de sermos pequenos, somos parte integrante de toda essa grandeza. Então, será que o capricorniano é aquele amiguinho humilde? Ou será que está precisando de um pouco mais de humildade nas relações de amizade? Isso a gente vai descobrir agora com o tarô. Vamos aprofundar essa questão, vendo aqui com as cartinhas do tarô. Ai, perdão. Energias e situações para Capricórnio no mês de setembro de 2020, né? Setembro tem lá, mais pro finalzinho do mês tem o início da primavera, né? Então vamos dar uma olhada aqui, o que vai florescer aí na vida e nas amizades dos capricornianos. Vamos lá. Capricornianos, queridos. No coração da questão veio o 8 de ouros. E assim que ele saiu, eu falei, nossa, essa carta não podia ser uma carta mais capricorniana no meu julgar, no meu entender. Por quê? Porque a carta é virginiana e capricorniana para mim essa carta. Que é aquela carta daquela pessoa que trabalha, tá? Que se esforça para melhorar, que se esforça para fazer sempre
o trampo um pouco melhor do que da última vez. Sabe, aquela pessoa que está sempre se aperfeiçoando, está sempre buscando aperfeiçoar o que faz. Enfim, é uma carta de aperfeiçoamento. É uma carta também que traz um chamado para que você se afaste um pouco de tudo e se concentre em fazer algo que você, em aprender algo novo, em melhorar aquilo que você faz. Mas é uma carta que pede que esse aprimoramento seja feito com muito foco em você mesmo, tá? Aí, na força, e lembrando aquela perguntinha, que tipo de amigo você é, Capricorniane? Veio a carta do 2 de copas. E o 2 de copas é uma carta que fala de amizade verdadeira, que fala de uma relação muito bem equilibrada, em que o dar e receber estão em perfeita harmonia. Fala de uma relação que é aquela coisa, sabe, feita no céu, assim, que é um encontro maravilhoso. Que é... Então, vendo aqui a pergunta que saiu, perguntando que tipo de amigo você é, eu digo, Capricorniane, que você, na sua força, tem essa força de ser um amigo fiel, que tá ali para tudo, que tá ali para ajudar, para trocar, entendeu? Sempre dando na mesma medida que você recebe. Ou, pelo menos, você tem essa capacidade, mesmo que você não esteja usando, mas você tem essa capacidade, ok? Desafio para o Capricorniane vai ser o 4 de ouros. E o que é o 4 de ouros? É uma carta de apego. Então, Capricornianes, vocês vão precisar aprender a desapegar e a dividir aquilo que vocês têm. Porque essa carta é uma carta que fala muito de estabilidade, mas ela vindo numa posição de desafio, ela ultrapassa a estabilidade, passa a estagnação, passa a acumulação, passa a você querer se prender às coisas que você tem e não soltar de jeito nenhum, tá? Então, Capricorniane, já fica aí de olho que esse vai ser um desafio para vocês em setembro, tá? Aprender a dividir essas moedas de ouro aí. Vamos dar mais uma aprofundada. Capricornianes, seguindo aqui a carta... Ai, peraí. Vontade de espirrar. Passou. Oito de ouros. Desculpa, eu me desconcentrei super aqui por conta da vontade de espirrar. 8 de ouros, tá? Que é a carta de investir no aprimoramento, né? No coração da questão. Logo abaixo veio a carta do 4 de copas. E a carta do 4 de copas é uma carta que mostra que, talvez, por conta desse isolamento para se aprimorar, você não esteja vendo as possibilidades que estão aparecendo para você. Talvez você esteja se isolando um pouco demais e até ficando um pouco indiferente às coisas ao seu redor, com um pouco de preso num marasmo, sabe? Numa situação de tédio, sabe? Então isso é uma coisa que vai estar presente e que vocês vão ter que saber lidar. Mas eu acho que vocês vão saber lidar com isso muito bem. Muito bem. Porque na força veio também a Rainha de Espadas. E a Rainha de Espadas,
Antes de mais nada, quando aparecer uma figura masculina ou feminina e que eu me referir a ela como a fulana, a ciclana, ou fulano, ou ciclano, não quer dizer que seja uma pessoa desse sexo. É uma energia. Então, a rainha de espadas tem uma energia que é uma energia de muito discernimento. É uma pessoa que sabe porque ela já viveu, ela sabe decidir as coisas, ela sabe buscar informação, e tudo isso vem de um lugar de muita prática, de já ter vivido muitas situações e de olhar assim e falar, ah, tá, isso aí é não sei o quê, sabe? Sabe esse tipo de pessoa que diagnostica uma situação com muita facilidade e sabe tomar a decisão correta. Então essa é uma força que vocês têm, a força de saber decidir com a racionalidade, tá? Lembrando que aqui a gente está falando também pensando que tipo de amigo você é, que tipo de amigo você quer ser, né? E aí eu fico pensando aqui que talvez essa carta que veio no coração da questão, que é o 4 de copas, esteja chamando a atenção de você para você se voltar um pouco mais para os seus amigos, não se isolar tanto, tá? Humildade para perceber às vezes que a gente precisa pedir ajuda a algum amigo, tá? Não se isole, porque aqui no coração da questão já veio 2 cartas de isolamento, mas a sua força e o seu desafio é dividir, tá? Dividir experiências, dividir alegrias, dividir tristezas. Essa é a força e o desafio. E aí, como desafio, veio a carta da estrela, dizendo que assim, em setembro o desafio de vocês vai ser manter o pique, manter o astral, manter a inspiração, manter o otimismo, tá? Então não se deixem levar por esse marasmo aqui que talvez pegue vocês na curva, tá? Lembrem-se de olhar para as estrelas e buscar inspiração. Lembrem-se de se conectar com a espiritualidade, de manter essa conexão, de entrar em contato com os sentimentos que vocês têm, de analisar, né, com o auxílio da rainha de espadas, analisem aquilo que vocês estão sentindo, passando, tá? E dividam com os amigos, tá? Não seja aquele amigo que não... Eu acabei de escutar assim, não seja aquele amigo que nunca pede ajuda, que dá ajuda, né? Oferece conselho, não sei o quê, mas na sua hora tá lá fortão, não preciso de nada não, pode deixar, tá tudo bem. Não faça isso. Divida o bom, divida o ruim, tá? E aí, Capricórnio, eu tô vendo aqui que talvez essa pergunta, que tipo de amigo você é, tenha vindo porque talvez, acho que rolou para algumas pessoas, não vai ser para todo mundo, vai ressoar para todo mundo. Peraí que meu... Tá mais retinho agora. Para algumas pessoas, eu acho que vocês estão sentindo um luto por uma amizade que terminou, por uma relação que era extremamente legal e que vocês perderam por conflito. Era uma situação na qual vocês se sentiam absurdamente bem, mas que talvez tenha dado ruim. Então, lembrando mais uma vez, humildade para pedir desculpas caso tenha sido alguma mancada, caso tenha acontecido alguma mancada,
né? Humildade para procurar e falar, olha, vamos conversar, vamos decidir, vamos falar sobre os nossos sentimentos, sobre o que aconteceu, por que eu tô falando isso? Porque no coração da questão, logo abaixo do 8 de ouros e do 4 de copas, veio aqui o 5 de copas, e o 5 de copas fala de uma dor, de uma perda, tá? De algo que era de um jeito e não é mais, e aí a gente fica, ai, puxa vida, eu gostava tanto quando aquilo era assim, sabe? É um momento de você sentir no seu coração uma perda, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, enfim, é uma perda. É um processo de luto que a gente passa. E aí, calma, Capricórnio, não tô dizendo que vai morrer algum amigo seu, tá? Mas eu tô falando que algo já não é mais como era e isso tá trazendo tristeza para você. E como a gente tirou a carta perguntando que tipo de amigo você é, e logo em seguida na força veio a carta do 2 de copas, que para mim é uma carta de relação, de amizade, sabe? Eu tô sentindo aqui que de repente algo se perdeu. E aí, por que eu tô falando isso? Porque no desafio veio a carta do 5 de espadas. E olha, dá uma olhada nessa carta. Né? Teve briga aqui. Teve briga e a hora que a briga acabou, teve gente chorando para um lado, tem gente rindo para o outro e tem gente saindo tipo puto da vida. Né? Então, essa carta vindo aqui como desafio, tá pedindo para você consertar essa situação. Se é que essa situação ocorreu ou se isso não ocorreu, cuidado para que isso não ocorra. Tá? Porque como força, você tem o 10 de ouros. E o 10 de ouros é uma carta de completude total, de estabilidade. Sabe, é uma carta muito boa. É uma carta que mostra uma família, que é aquela família que vem lá, avô, pai, mãe, filho, cachorro, papagaio, dinheiro no banco, comida na mesa. Tá? É uma carta de bem-estar, é uma carta de felicidade, basicamente, tá? Mas, ao mesmo tempo, o 10 sempre é uma carta de finalização de ciclo, tá? Então, força para perceber se isso é uma coisa que precisa ser renovada, essa situação toda. Se você precisa colocar um pouco mais de esforço e de trabalho nessas relações. Porque aqui, quando eu falo família, tipo avô, não sei o que, pode ser aquela família que a gente escolheu, pode ser as amizades que a gente mantém ao redor da gente. Tá? Então, use a racionalidade, conecte-se com o otimismo, tá? Porque eu tô vendo que setembro pode ser um mês um pouco difícil, em que você vai ficar meio triste por alguma coisa que já não tá mais como era antes. Tá? E esse já não tá mais como era antes é por conta de conflito que precisa ser evitado, é por conta de não querer dividir, que é uma coisa que precisa resolver aí, entendeu, Capricórnio? Precisa aprender a dividir. Lembra, humildade, veio a energia da humildade, humildade para agradecer, para reconhecer os próprios erros, tá? Humildade. Lembre-se, faça essa pergunta que veio para você de duas maneiras. Que tipo de amigo você é e que tipo de amigo você quer ser? Né? Porque a gente está sempre procurando melhorar, não é verdade? Aqui, olha uma carta de melhorar. Vamos melhorar essas relações, ok? Agora vamos buscar aqui com o oráculo de Delfos um pouco mais de profundidade para essas cartas que já saíram aqui com o tarô. Capricórnio, enquanto eu tô aqui embaralhando as minhas cartinhas, eu queria pedir a vocês aquele like. Se ainda não são inscritos no meu canal, por favor, se inscrevam.
Esse é um trabalho que eu faço com muito amor e o like para mim é um reconhecimento e ajuda o canal a crescer e a essas mensagens chegarem a mais pessoas, né? Porque a gente está aqui na intenção realmente de ajudar, de dar uma luz, né? De todo mundo crescer junto. Então vamos lá. E se ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir no Instagram, que eu sou Pela Deusa Tarô no Instagram também. Vamos lá. No coração da questão, logo abaixo da carta do 8 de ouros, que vem pedindo um aprimoramento, do 4 de copas, que vem chamando atenção para que você não caia no marasmo, não caia no tédio, não se feche para o mundo e para as amizades e para as ofertas que vem para você. E depois da carta do 5 de copas, que também fala de uma tristeza, um luto, uma perda, veio a carta do juízo. Tá? A carta do juízo é uma carta que ela fala do julgamento de Salomão. E aí eu vou explicar rapidamente o que é o julgamento de Salomão para quem não sabe. O julgamento de Salomão é uma história antiga que fala que duas mulheres lá atrás, lá na antiguidade, tiveram 2 filhos. Um deles morreu. Então a mãe desse menino que morreu foi pro rei e falou: olha, fulana, a outra que tinha tido filho, roubou meu filho. Eu quero meu filho de volta. E a fulana: não, imagina, é meu filho, dela morreu, ela tá querendo pegar o meu agora, tá? E aí, deixa eu só pegar essa carta aqui, dividir, tá? E aí, o que o rei fez? O rei falou: é assim? Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar minha espada e vou cortar essa criança no meio. Vou cortar no meio e dou metade para cada um. Tá bom assim? A mulher que perdeu o filho disse: tá ótimo, eu quero metade da criança. A mulher que não tinha perdido o filho e que era mãe verdadeira falou: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu dou meu filho para ela. Não faça mal a essa criança. E aí, óbvio, né, que o rei Salomão olhou e falou: essa é a mãe verdadeira. Então vou dar o filho para ela, tá? Então, quando essa carta vem, é uma carta que chama muito atenção pra gente, que a gente vai ter que ser muito justo, sabe? Que a justiça vai ter que ser servida de uma maneira implacável, tá? E aí, essa carta aqui também é uma carta que me fala de tomar decisões muito justas, de aplicar as coisas com a força da espada e de cortar aquilo que não está certo, tá? Então, isso vindo no coração da questão, eu entendo aqui que, Capricórnio, você vai ter que tomar uma decisão. Talvez, para algumas pessoas, essa decisão seja escolher entre 2 pessoas. Sabe aquela situação tipo assim: eu namoro fulane, mas o meu amigo não gosta, sabe? Então isso está gerando conflito entre a gente. Eu vou ter que escolher ou uma pessoa ou outra, porque eu tô aqui no meio dessa briga, entendeu? Não tô sabendo me dividir aqui. Pode ser que apareça uma situação dessas para você, se é que não apareceu já. E você teve que fazer uma escolha, tá bom? Isso pode ser no trabalho? Pode ser no trabalho. Mas eu acho que isso vai ter a ver com amizade, porque essa é a pergunta que veio falando. Esse é o tema da nossa leitura. A amizade, que tipo de amigo você é, que tipo de amigo você quer ser, que tipo de amigos você quer ter. Tá? E aí, na força, veio a carta da feiticeira. E a carta da feiticeira fala que você tem a habilidade de se
se conectar com a sua intuição, se conectar com essa magia que sopra no nosso ouvido a boa resolução, que sopra o juízo, sabe? Que sopra, olha, faz isso, ó. Fulano não tá agindo certo, ou então você precisa de mais humildade, tá? Você vai ter esse poder forte, o poder da feiticeira. E a feiticeira também, ela tem o poder de transformar as situações. Joga ali um pozinho, bate ali uma varinha e transforma as situações, tá? E aí a carta da feiticeira veio na força e no desafio veio a carta dos sonhos. E aí essa carta como desafio me fala assim, olha, é preciso que você faça um esforço consciente para se concentrar, para se comunicar com o seu subconsciente, para entender o que está acontecendo de uma maneira mais profunda. Então preste atenção nos sonhos, peça orientação quando você for dormir, antes de dormir você reze, conecte-se com a sua espiritualidade, lembra da carta da estrela aqui, conecte-se com a sua espiritualidade e peça orientação, seja humilde para pedir essa orientação, como eu ajo nisso, porque eu preciso tomar uma decisão que é uma decisão difícil para mim, tá? É uma decisão que talvez eu sofra com essa decisão. Talvez algo depois de eu decidir isso nunca mais volte a ser o mesmo, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Tá, olha só, no coração da questão veio a carta da serpente. E a carta da serpente, ela fala assim, que é preciso a gente... Ela fala duas coisas. Que é preciso a gente olhar muito bem onde a gente pisa, aonde a gente vai, com quem a gente se relaciona, porque pode ser que existam pessoas ao nosso redor que não sejam as pessoas ideais, tá? Que sejam pessoas que não querem o nosso bem, que sejam pessoas que não estão ali para nos ajudar, estão ali para dar o bote na gente em qualquer distração, elas estão ali para dar o bote, tá? Ou pode ser também uma carta de extrema transformação, porque a cobra, ela é significado de transformação sempre, porque ela troca de pele, ela se renova, ela vai saindo do que ela era totalmente renovada, totalmente outra, tá? Então, como ela veio aqui no coração da questão, e a primeira carta que nós tiramos é o 8 de ouros, e o 8 de ouros fala de um aprimoramento. Eu sinto que essa carta aqui está falando, olha, modifique a maneira como você é amigo, vamos dizer assim, tá? Repense as suas amizades, entendeu? Ou a maneira como você se comporta quando você está com alguém num relacionamento de amizade, tá? Renove esse sentimento. Eu vou ler o que tem escrito na carta, que tem sempre uma quadrinha aqui de algo, tá? Silenciosa, ela surge com seu corpo escorregadio e sorrateiro. Se esconde fácil. Por outro lado, quando se revela, é fatal. Cínica, atraente, venenosa e com uma pitada de apelo sexual. Essa é a carta da cobra. E a carta da cobra, ela vem relacionada com a carta da rainha de paus. E a rainha de paus é uma rainha muito sexy, é uma rainha que tem poder sexual. E aí quando eu falo rainha de novo, é uma energia feminina
sexy, é uma energia feminina criativa, é uma energia feminina espiritualizada, tá? Então presta atenção nisso. Na força veio a carta da cruz. E aí aqui eu vou interpretar essa carta da cruz como fé. Ela tem várias interpretações, mas eu vou interpretar ela como fé. Como você se conectar com a espiritualidade para entender as situações. Essa carta me lembra, a cruz me lembra Jesus, que foi uma pessoa extremamente humilde, né? Que disse pra gente dar a outra face. E aí eu me lembro dessa situação de conflito aqui, como que você vai agir, né? Então, assim, outra coisa que tá me passando aqui é o perdão, sabe? É o perdão, é o arrependimento. Essa carta aqui é uma carta de arrependimento também, sabe? Então, ó, vamos lá. Eu sei que parece tenso, mas não é. É bom a gente saber com antecedência, porque a gente se prepara para as situações, entendeu? E com essa rainha de espadas aqui, a racionalidade vai estar ativada. Então, tá de boa, tá? Se conecta com a estrela, com o otimismo, e você vai saber, com certeza, sair desses conflitos e resolver as coisas de uma forma justa, bem salomônica, tá? Eu vou ler aqui o que está escrito na carta da cruz. A culpa e o arrependimento podem pesar sobre seus ombros. Perdoar a si mesmo é aceitar a perfeição humana, aceitar que a perfeição humana não existe. Somos feitos de falhas e frustrações. Vencê-las é um tremendo desafio. Então, de repente, se você tá nessa situação de se sentir mal por alguma coisa que terminou, perdoe-se. Tá? Por alguma briga na qual você se envolveu, perdoe-se. Ok? No desafio veio a carta do buquê de flores. E a carta do buquê de flores fala justamente de... Olha, vamos olhar as flores, vamos ser otimistas, tá? E ela veio aqui justamente abaixo da carta da estrela, que também veio como um desafio. Então, o desafio vai ser vocês manterem essa inspiração, manterem o otimismo, manterem o olhar elevado, sabe? Manterem essa conexão com a espiritualidade, tá? Vou ler aqui. Quando as vejo em pleno campo verde, as considero um verdadeiro presente de Deus, ou quem sabe do destino. Colorem as paisagens, adornam meus cabelos e perfumam minhas boas intenções, tá? Essa é a carta das flores aqui do buquê de flores. Então vamos lá, Capricórnio. Vamos dar uma olhadinha agora, Capricórnio, nos chakras e quais são os chakras que estão precisando de uma atenção aí, né, dos capricornianos, de uma afirmação positiva para dar uma desbloqueada, para dar uma girada nessa energia. Olha, Capricórnio, no coração da questão saiu o chakra frontal. E o chakra frontal fala de ter clareza, fala de ter uma visão ampla, fala de enxergar sem véus, tá? Quando a gente bloqueia esse chakra, quando esse chakra está com algum problema, é porque a gente não está enxergando as coisas como elas são de fato, tá? Então, como veio aqui essa carta da serpente, e a gente tirou essa carta
do chakra frontal, logo abaixo da serpente, olha bem para ver, né? Quem são as pessoas que te cercam. E aí a afirmação é: eu sigo minha intuição e confio nas minhas decisões. Lembrando que vai ter uma decisão a ser feita. Essa carta veio logo abaixo da carta do juízo. Então confie que a decisão que você vai fazer vai ser a decisão certa. Que você vai estar conectado aqui com a sua intuição, você vai estar sabendo enxergar tudo, entendeu? E tomar uma decisão certa, racional, tá? Porque eu me lembro sempre da Rainha de Espadas que veio como força aqui pra você. E visando o melhor pra você, pra outra pessoa, tá? Vamos lá. Na força também veio o mesmo chakra, tá? Então, no coração da questão veio esse chakra e na força também, ou seja, foco, tá? Estou aberta a novas ideias e inspirações. Então, logo abaixo da feiticeira, me fala que, olha, conecte-se com essa sua magia de criar as coisas, tá? Conecte-se com a sua intuição, com a sua inspiração e manda ver. No desafio veio o chakra do coração, aqui o chakra cardíaco. E o grande bloqueador do chakra cardíaco é o rancor, é a falta de perdão, é a raiva, tá? E o grande desbloqueador, aquilo que faz girar esse chakra no sentido horário com muita vitalidade é o amor. Então, Capricórnio, amor, lembre-se das flores, lembre-se da estrela, lembre-se de conectar com seus sonhos, de dividir, divida os seus sentimentos, divida aquilo que você tem de melhor, tá? Quando você abre o seu coração para se relacionar com as pessoas através do coração, tudo muda. Então, esse vai ser um desafio para você. E a afirmação que veio é: eu nutro meu eu interior. Nutra seu eu interior com muito amor, Capricórnio. Com muito amor, com muita compreensão e com muita humildade também. Humildade, lembra? Humildade para reconhecer seus próprios erros, humildade para reconhecer que precisamos de ajuda, tá? E humildade também para perceber que a gente é pequeno, mas a gente é parte de uma coisa imensa. Nós somos parte de tudo. Nós somos uma pequena parcela do tudo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no Conselho dos Anjos e Ancestrais. Eu senti agora, Capricórnio, o meu chakra laríngeo aqui, que é o chakra da expressão, dá sabe, uma fechada. Calma. Calma. Expresse os seus sentimentos, tá? Fale com clareza aquilo que você tem na sua mente. Se você não quer falar, se você não se sente apto a falar ainda, escreva aquilo que você está sentindo. Escreva aquilo que você está percebendo. Bote isso para fora de alguma maneira, tá bom? Ó. O que eu tô falando? Aguardiando o coração. E aguardiando o coração tá falando que é para você se sentir amado e para você amar também, tá? Ela fala: love and let yourself be loved, ou seja, ame e se sinta e se deixe ser amado. Conecte-se com amor, conecte-se com o coração. Lembra que aqui o seu grande desafio vai ser você se conectar com o seu coração. E a partir do seu coração, você confiar nas suas decisões e estar aberto a novas inspirações e a novas ideias. Vamos ver mais um conselhinho aqui.
Essa é a carta que vocês tiraram e a carta diz: eu espalho alegria. Então, o grande desafio para vocês, que eu já estava sentindo aqui, ó, com essa carta que veio, que foi a primeira carta que veio como desafio, é dividir a estrela, que é dividir a alegria, tá? Dividir o otimismo, espalhar alegria, se conectar com o coração, receber e dar amor e espalhar alegria onde quer que você vá, tá? Lembre-se, a pergunta que nós fizemos no começo: que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo você quer ser? Seja esse amigo que é aquela pessoa que cura só com a sua própria presença, porque chega nos lugares espalhando amor, espalhando alegria. Você tem essa capacidade que eu sei e eu vi aqui. Vamos lá. Para finalizar, vamos para o conselho do Ho'oponopono. Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em ordem perfeita, harmonia perfeita, comunhão. E aí, com essa carta finalizando aqui essa leitura, me veio um outro insight, que talvez, viu, Capricórnio, talvez você não tenha agido muito bem com algum amigo. Eu acho que eu já falei isso lá para trás. Talvez você não tenha não tenha feito justiça. Talvez você tenha interpretado mal alguma situação. Entrou num conflito e agora está triste por conta da situação. Então, humildade para reconhecer seus erros, humildade para pedir perdão, tá? Ho'oponopono, corrija o erro. Se isso foi o que aconteceu com você, corrija esse erro, tá? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Capricórnio, a pergunta é: que tipo de amigo você é? E aí a energia que veio é a energia da humildade. A energia que veio como coração da questão foi uma energia de melhorar-se, de sair do marasmo, de sair do luto, da tristeza, de ser justo, de perceber as pessoas que te cercam, de usar a intuição para você tomar a decisão certa ou perceber se você tomou ou não a decisão certa, abrir o seu coração, se conectar com amor e espalhar alegria. Lembrando que a sua força vai estar no dar e receber, equilibrado, em estar racional, em perceber que você está cercado de pessoas que querem o seu bem, de conectar-se com a sua intuição, com a sua magia, com a sua criatividade para resolver as situações, com a sua fé. Estar aberto a receber as inspirações e as ideias que essa conexão vai trazer. E como desafio veio para você dividir aquilo que você tem dentro de você, dividir os seus sentimentos, dividir as suas dúvidas, ter a humildade de se expor, se conectar com a espiritualidade, evitar entrar em conflitos, porque isso vai trazer tristeza se você fizer isso, se você entrar em conflito. Conecte com seus sonhos, olhe para o lado colorido da vida, tá? Nutra o seu interior com muito amor e, se preciso, corrija o erro cometido. Ok? É isso que eu tenho para vocês, Capricórnios. Eu espero que vocês tenham curtido essa leitura. Se ainda não deram um like no vídeo, eu peço que deixem o like agora, se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as atualizações. E é isso, ótimo setembro para vocês, Capricornianos.